Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos fazer um resumão, tá bom? Do livro Além da Magia. Então, partiu! Então, apresentação então para você aí saber o que o livro tem a nos mostrar. Então, Pedro ficou super curioso quando Tiago começou a frequentar a sua escola. Qual era a verdadeira identidade daquele garoto? O que havia no livro de capa preta que ele carregava na mochila? Por que ele comia coisas estranhas na hora do intervalo? Será que Tiago era o que Pedro estava pensando? A aproximação entre os dois garotos fez com que a vida de Pedro passasse por uma transformação radical. Ele não apenas obteve as respostas para suas dúvidas, mas percebeu que havia muito mais mistérios a ser revelados na vida real do que nas páginas de seus livros de ficção. Então, Pedro, né? Vamos mostrar então cada personagem aí dos principais, né? Pedro, então, ele era um garoto magro de 14 anos, cabelos negros que cobriam a orelha, né? E quase tapavam os seus olhos. Ele gostava de usar óculos, mesmo não precisando. Por exemplo, ele usava o 0,25, né, no olho esquerdo. Só isso, né? Então ele não necessitava nem daquele óculos de descanso, né? Pois gostava de parecer com o seu personagem favorito. Beleza? A leitura era obsessão para Pedro. Ele adorava histórias de aventura, magia e fantasia. Mas que adorar, né? Ele acreditava plenamente em praticamente tudo o que lia a respeito, tá bom? Ele era fã, então, de carteirinha de Tolkien, né? Que foi o escritor do Senhor dos Anéis, Pauline, o escritor das histórias de Eragon, Isaac Asimov, né, Fundação, Rowling, né, que é a escritora Harry Potter, né, Lewis, da Crônicas de Nárnia, e Stephen King, também, né, que foi o escritor do It, a Coisa, e diversos outros autores deste gênero. Filho de um advogado e uma dentista que davam ótima condição à família, mas a ocupação do trabalho mantinha-os longe, tá bom? Ana, né, outra personagem interessante também e bem importante na história. Uma garota de cabelos castanhos, bem claros, quase loiros, pele clara com sardas na bochecha, tá bom? E também, né, ela gostava muito da questão de parecer bem, tá bom? Estar bem maquiada, estar bonita, tá bom? E Tiago, também conhecido como Tato, garoto então de corpo espichado, magro, cabelos pretos espetados, olhos escuros, rapaz misterioso, tá bom? Novo aluno na escola ACP, tá bom? Então, vamos lá. O recreio e o livro preto na bolsa. Será que ele é? Volta para a sala de aula e troca de papeizinhos. A seletiva no futebol com o Tiago jogando muito bem. Treinos aos sábados, às 8h30 da manhã. E não posso por motivos pessoais. Pois bem, então esse é o resumo do comecinho do livro, tá bom? O recreio e o livro de bolsa, né? O livro de capa preta, né? Pois bem, então Pedro, menino curioso, gostava de leitura. E de repente ele vê que Tiago, ou Tato, né, estava lendo um livro de capa preta ali, e ele já ficou curioso, né, para saber o que Tato era. E aí, ele ficou curioso, tal, mas Tato guardou o livro de capa preta dentro da bolsa, e ele ficou só na curiosidade. E aí ele ficou, será que ele é? Será que ele é o quê? Será que ele é bruxo? Será que ele é mago? O que será que ele é? Ele é diferente, ele é esquisito, né? E aí, quando eles voltaram para a sala de aula, ele, né, e a Ana, né, ficaram trocando então papeizinhos ali para conversar um com o outro, sabe? Aquele negócio da sala de aula e tal. Pois bem, aí o que aconteceu? Teve uma seletiva de futebol. E aí, né, muitos alunos tal, e Tiago participou. E nessa seletiva, então, Tiago jogou muito bem. Jogou muito bem. E aí, né, o professor então ali pegou e já chamou, vem pra cá, ó, você vai entrar no time, beleza? Seguinte, você vai começar a treinar então com a gente aqui, com o nosso time, tá? Os treinos serão aos sábados, 8h30 da manhã. E aí, né, Tato, o Tiago, né, pega e fala bem assim, professor, eu agradeço, né, mas eu não posso, por motivos pessoais. E aí o professor, né, ficou meio de cara, tal, mas tá bom, né? Fazer o quê?
No dia seguinte, né? Então, Pedro, ele tinha ganho dos pais dele, né? Ganhado dos pais dele um livro, né? E aí, Pedro, ele era fascinado por leitura. Ele leu, 50 páginas do livro e acredita que é possível fazer magia de verdade, porque ele ganhou muitos livros sobre magos, bruxos, entre outras coisas, né? Você já sabe de quem que eu estou falando, né? Bem, aquilo não pode ser só ficção. Eu me recuso a acreditar que seja mera ficção. Então, chegando na escola, Pedro e Ana puxam o assunto com tato e conversam mais no recreio. E aí, né, vem o momento do lanche, né? O que acontece? Pedro e Ana, né, normalmente iam lá na cantina e pegavam um salgadinho, um refrigerante, né, para comer e tomar, né? E aí, Tato, né, tira ali da sua bolsa, né, um sanduíche natural e um suco, né? E aí ele já fala, pô, esse rapaz é esquisito, né, diferente e tal, né? E aí, chegando em casa, Pedro conversa com Ana sobre o Tiago, pois eles acreditam que um rapaz é 3 pontinhos. A gente já sabe o que os meninos né? O que era aquele livro de capa preta? Por que não quis jogar no time de futebol? Por que comia maçã e banana no lugar de coisas da lanchonete? Então, na cabeça deles, Tato era um menino diferente, esquisito, não? Indo ao shopping, então, Pedro quer fazer uma tatuagem na testa. Sabe qual que é a tatuagem? Um raio. Então você já sabe qual que é o personagem favorito dele, né? No local, então, Ana fica olhando roupas e Pedro namorando um livro grosso, com uma bela ilustração na capa. Novamente na escola, Pedro e Ana se tornam amigos de Tiago e vão fazer um trabalho de história em grupo na sexta-feira à tarde, né? Então, por volta, né, das 5 horas da tarde, eles terminam o trabalho e Tato disse que iria para casa, pois queria chegar antes do pôr do sol. Mas coisas diferentes, né, de um menino diferente para eles, né? E aí, né, Pedro até pergunta, pôr do quê? Aí Tato responde, né, já correndo, né, para sair, pôr do sol, sou sabatista. E aí, né, vem mais dúvidas, olha lá, ó. Nosso amigo tem um livro de capa preta oculto na bolsa, não come o mesmo lanche que nós na escola, não aceita convites para participar do time de futebol e não faz nada aos sábados. Será que ele pode ser Tem Tiago, né? Tiago é um bruxo, certeza, disse Pedro para Ana. Na cabeça de Pedro, Tiago teria que ser um bruxo. Dias depois, Tato e Ana e Pedro, né, combinam de ir ao shopping, mas antes se encontram lá na casa de Tiago, beleza? Enquanto Tiago vai falar com sua mãe, Pedro ficou atraído por uma estante repleta de livros de capas grossas, duras e coloridas. Títulos como O Grande Conflito, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, História da Redenção, Projeto Sunlight, Histórias da Minha Avó, Canções de Eva, A Batalha Final, O Dia do Dragão, Deus e o Anjo Rebelde, etc. Imagine na cabeça então de Pedro, né, que vários livros grossos, né, coloridos, com ilustrações interessantes, né? Então, Pedro já estava pirando na batatinha, né? Porque na cabeça dele, Tato seria um bruxo, né? E quando o garoto vê um grande livro de capa preta sem nada escrito, apenas um símbolo que aparentava ser um peixe. Interessante, não? O avô de Tato aparece e pergunta se Pedro tinha gostado do livro. Com curiosidade aflorada pelo menino, né, o senhor disse que era um livro sobre todos os assuntos existentes no mundo. Então, Pedro estava fascinado com a ideia de Tato ser um bruxo, alguém que ele buscava muito na literatura que ele lia, né? Então, após eles chegarem no shopping, eles começaram a conversar sobre o avô de Tato e sobre os livros. E aí, né, Tato fala o seguinte, ó, ele ama aqueles livros, sempre me cobra dizendo que deveria ler mais. Né? E Pedro, curioso, né, pergunta, e você lê? De vez em quando, vovô diz que eu encontraria muito mais poder se eu os lesse. Poder? Que poder? Perguntou Pedro. Ora, poder para tudo, para conseguir o que eu quiser. A promessa de Tato, né, para Pedro, de dar um livro. Olha que interessante. Então, Tato, né, pega e fala bem assim para Pedro, Pedro, eu vou te dar um livro desse de presente, pode ser? E aí Pedro, nossa, pensa, esse rapaz vai me dar um livro de bruxaria, né? Eu estou fascinado com a ideia dele. Maluco, não?
Então, após esperar a semana toda para ir viajar com os pais, Pedro recebe uma ligação de sua mãe avisando que eles não vão conseguir ir. Após esperar a semana toda para ir viajar com os pais, Pedro ele recebe uma ligação de sua mãe avisando que eles não vão conseguir ir. Na verdade, um período antes, a mãe, de Pedro falou que ela ia viajar, então ela, o pai dela e Pedro, iam viajar para a praia, só que não deu boa, e eles não iam conseguir ir. E aí, Pedro fica na bad, fica triste mesmo, E aí Tiago, ele telefona e convida Pedro para almoçar e passar o dia na sua casa, Então, Tiago vê a tristeza ali de Pedro, E aí convida, vem almoçar aqui em casa, vem conhecer minha família melhor, E aí, ao chegar em casa, então eles almoçaram juntos, mas Pedro estava querendo ver ao menos um dos livros, porque ele estava fascinado ali com aqueles diversos livros que tinham na estante, Até que um momento ele começa a tocar no livro com o desenho de um peixe dourado, Imagine, legal, poder encostar ali no livro, porque ele tinha curiosidade bem aflorada, Então, aí o que acontece? Pedro, é convidado ali então para o avô, do avô de Tiago, para ler alguns versos interessantes, lendo junto ali com o avô de Tiago. Por exemplo, Êxodo 7, Moisés e os magos de Faraó, Êxodo 9, as 10 pragas do Egito, João 2, a transformação de água em vinho, Êxodo 3, a sarça ardente, e Gênesis 1, haja luz. Então, é algo muito mágico para Pedro, E o avô de Tiago já imaginava isso, que Pedro estava fascinado pela magia que os livros tinham, E finalmente, então, Pedro, descobre que aquele livro era a Bíblia, E tudo o que ele imaginava como magia, era traduzido como milagre. Esse livro é aquele das igrejas? Então, ele começa a se questionar, não é? Esse Jesus também é o das igrejas? Dessa forma, Pedro, descobre que a família de Tiago era de cristãos e não de bruxos, Até esse momento ele pensava que a família de Tiago era de bruxos, Porque era uma família diferente, Mas ele acabou se interessando muito pela família também, No dia seguinte, Pedro fala com Ana sobre Tiago não ser bruxo. E o avô dele, então, me convidou para me ensinar algumas coisas. Eu não entendi muito bem do que se trata, Pedro. Pedro respondendo. Bem, olhemos o lado positivo, animou Ana. Você queria aprender coisas novas, não é? Então, o avô de Tato vai lhe ensinar. Na terça-feira, Pedro e Ana foram à casa de Tato para aprender com o senhor José, o avô lá de Tato, O avô de Tato, então, fala sobre a criação, sobre os anjos e a queda, dos anjos também, e de Adão e Eva. Pois bem, a conversa de Pedro com a mãe, então, é interessante a gente ver que Pedro, então, ele começou a se envolver tanto, com a questão da magia bíblica, dos milagres, que ele chega no momento que a mãe dele chega em casa, e aí ele conversa com a mãe dele e pergunta o seguinte: mãe, você acredita em Deus? Então, Pedro, ele fala que tem um amigo cristão e começou a aprender da Bíblia. E aí a mãe, tem a resposta ali: mãe, se eu dissesse que gostaria de ler um livro chamado Bem-vindo ao Inferno, esse de um autor chamado Senhor das Trevas, você o traria para mim na próxima oportunidade que tivesse? Por quê? Essa pergunta é bem pesada, E olha só interessante o que Isabel, que é a mãe de Pedro, fala, Isabel entende que deixou a educação do filho para autores diversos, por dar ênfase à carreira e deixar, junto com o Sr. Douglas, que era o pai de Pedro, à margem de suas prioridades e educação de Pedro. Ou seja, normalmente Pedro ele foi educado pelos livros que ele ganhava dos seus pais, Então, porque Isabel, nessa pergunta que Pedro faz, você acredita em Deus? Ela começa a se questionar, a pensar, o que está acontecendo com esse menino? Por que você está me fazendo essa pergunta? E por isso que Pedro fala que conheceu um amigo cristão, E uma nova conversa com o senhor José, o avô de Tato, continuou então a descrever o que aconteceu pós, Adão e Eva pecarem e o que Jesus teve
que fazer, né? Ou seja, após o pecado de Adão e Eva, muito tempo depois, claro, Jesus teve que morrer, né? E olha que interessante, ó, contou que Jesus nasceu de uma virgem, foi crucificado e ressuscitou, né? Então, não poderia existir um herói maior que Jesus. Pedro estava então acostumado com histórias heróicas, personagens incríveis que venciam batalhas contra o mal. Mas, né, ouvir sobre o Filho de Deus foi maravilhoso. Ele entendeu que isso era muito maior do que os seus gibis e livros, pois descobriu que Jesus morreu por ele. Interessante, não? Pois bem, a reunião com o diretor da escola. Aqui vem um momento interessante também para Tato, tá bom? A gente vê uma virada de vida ali para Pedro, né, que ele começa a conhecer a Bíblia e os personagens bíblicos, e aqui vem um momento de Tato, que é o menino do futebol, né, que jogava muito bem futebol. Então, reunião com o diretor da escola. E olha o que tem aqui no comentário. Se você demonstrar que se deve guardar o sábado e que a lei não foi revogada, me empenharei em ajudar a mudar o calendário do campeonato. Isso aqui é o diretor, tá? Falando com Tato. Porque o diretor era um homem cristão, só que não acreditava no sábado. E era isso. Então, Tato, né, tem que abordar então com o professor a sua prova de fé. E olha só, Pedro então, nesse período, ele vai correndo, né, buscar então o livro de capa preta de Tato, cheio de marcações, cheio de rabisquinhos ali, né, para mostrar então algumas coisas interessantes, né. Então, Tato, né, ele acaba citando versos, por exemplo, lembra-te do dia de sábado, se me amar, guarda os meus mandamentos, nenhum i ou tio passará da lei, né. E aí o diretor, né, faz um desafio, encontrar uma passagem então que fala sobre abolir a Bíblia. Esse foi o desafio que Tato fez ao diretor. Diretor, faz o seguinte, eu quero que você encontre um verso da Bíblia dizendo que o sábado foi abolido da Bíblia. Então, o diretor pegou e falou, perfeito, estou sendo desafiado e vou, então, né, cumprir esse desafio. Quero ver se eu consigo vencer de você também. E se eu achar, você vai jogar no time treinando aos sábados, beleza? E vai jogar aos sábados também com o time, tá bom? Fechou. E aí, né, em tom de comemoração, então todos os alunos ficaram, né? E é interessante, né, que, se não me engano, foi Tato que descreveu isso aqui, ó. Um bruxo jamais sai de casa sem sua varinha, e um cristão jamais deverá sair de casa desacompanhado da palavra de Deus. Ou seja, sempre, Tato, né, tinha na sua mochila ali uma Bíblia guardada, né, o livro de capa preta, porque era o livro mágico dele, o livro que abria portas para ele e também enfrentava todos os momentos de tentação e provação. Lá na casa de Pedro, então, ele descobre que a mãe estava em casa e almoça com ela, ou seja, um momento ali entre mãe e filho, né? E olha só que interessante, né? Vem uma conversa entre eles, ó, mãe, você deveria arrumar um dia para descansar, o sábado. Então o testemunho de Danilo e Cida, através da governanta. É interessante, né? A gente vê que a governanta, eu esqueci o nome dela agora, acho que daqui a pouco vai aparecer. Mas ela que sempre dava de comida para Pedro, né? Porque Pedro, ele tinha uma vida boa, né? Os pais dele tinham muito dinheiro, mas não davam carinho. E basicamente a governanta era a pessoa mais próxima dele, né? Sem contar ali os pais. E ela era sabatista, ela ia na igreja aos sábados também, tá? E aí, Danilo e Cida, né? Eles dão um testemunho através da governanta, que eles estavam num período triste, estavam pobres, e Deus, né, conseguiu então dar uma bênção gigantesca para eles, tá bom? Danilo e Cida, né, são os pais de Tato, beleza? Só para deixar vocês posicionados. E a governanta, então, né, ela recebeu uma bênção porque ela estava num período sem dinheiro, né? E aí veio uma oportunidade de trabalhar, né, para a família ali, então, de Pedro, mas ele nem sabia dessa história. Depois que foi testemunhado, que eles entenderam, então, a bênção que foi a família de Pedro para a governanta, que era membro da igreja também, tá bom? Pedro, então, ele conversa com Deus pela primeira vez.
Porque até esse momento, Pedro, ele tinha muito curiosidade da Bíblia, mas ele não tinha o costume de orar, né? E nesse momento, então, ele começa a conversar com Deus, né? Para aprender um pouco mais de Deus e querer conversar com Ele, ter um contato com Deus maior. No dia seguinte, então, Pedro pergunta para Cida o que ela tinha conversado com sua mãe, tá bom? Na verdade, Cida era a governanta, perdão, olha só, viu? Já errei ali, né? Que era Danilo e Cida através da governanta. Tá, Cida, se não me engano, ela era a governanta, beleza? Agora eu lembrei. Em resumo, então, a mãe dele tinha dito, né? A dona Isabel tinha dito para Cida, que era adventista, né, era sabatista, não falar de religião, pois, né, tanto a Isabel, mãe de Pedro, como o senhor Danilo, né? Danilo? Eu já estou perdido nos nomes, né? Fazer o quê? Mas você está entendendo. Eles queriam educar o filho na maneira deles, tá bom? Porém, né, os pais queriam cuidar disso, então, e eles tinham um certo misticismo, ou seja, eles viam muito horóscopos, cristais, além de darem livros sem base bíblica também para o filho. Na realidade, né, o menino cresceu sendo ensinado por desenhos. Sua mãe, né, não queria que a religião de uma pobre fosse a do seu filho, porque na cabeça dela era isso. Porque, esses guardadores de sábado são pessoas miseráveis, são pessoas pobres, então eu não quero que meu filho se misture com esse pessoal, tá? Pois bem, aí vem um momento, né, do estudo bíblico sobre a morte e a vida eterna. Então, é tão simples assim? É só aceitar Jesus e pronto? Pedro pergunta, né? Porque foi um outro estudo bíblico, então, e é interessante a gente saber sobre a vida, né, e sobre a morte também eterna, né? Então, vem o que o Senhor José diz, ó, aceitar é o primeiro passo. Não adianta dizer que o aceita e não seguir os seus ensinos. E ali todos, então, comovidos pela ideia de estar aceitando a Jesus, né? Pedro, Ana, Patrícia e Tato. Patrícia foi uma amiga que entrou no meio ali também deles, pois ela começou a fazer trabalhos com eles também, né? E se envolveu com eles, uma amizade grande. Eles se abraçam, pois queriam ser mais semelhantes a Jesus. E todos vão à igreja no sábado e acompanham a escola sabatina e o culto, beleza? E aí vem a conversa da senhora Isabel e Pedro, né? Ela decide ter mais tempo para dedicar à família e quer fazer uma surpresa para Cida indo na igreja no sábado seguinte. Então, a dona Isabel acabou vendo então que Pedro estava diferente, estava mudado. E ela também decidiu na cabeça dela de mudar também, de parar de pensar apenas em dinheiro, dinheiro, dinheiro e dedicar a sua vida a estar mais próximo do filho também, tá bom? Acompanhar o crescimento do filho. E essa surpresa que ele quis fazer então para Cida indo na igreja no sábado seguinte, né? Pois bem, voltando lá na reunião então com o diretor, né? Boas e más notícias. O diretor chegou falando para os alunos que estavam ali naquele júri, né? Minha fé está abalada, pois esse aluno provou sua fé e não achei nada que fale da troca do sábado para o domingo. E a boa, agora a notícia boa para os alunos, né? É que não teremos jogos nas sextas à noite ou aos sábados. Interessante. Então, todos os alunos comemoram porque Tiago, que era um bom jogador, era um craque de bola, poderia jogar no time da escola sem ter problemas com a sexta-feira à noite e nem aos sábados. Então, os alunos comemoram. Até os alunos que tinham certa inimizade, contato por ele ser sabatista. Interessante, não? E aí, né, Pedro, então, ele muda seu visual, né? Ele corta o cabelo e ele deixa de usar óculos. Então, ele deu uma repaginada nele, né? Então, o senhor José, né, conversa sobre fé com Pedro, né? As mudanças, então, acontecem em seu quarto também. Olha isso que interessante. Então, ele acaba tirando todos aqueles livros que ele tinha, livros misticistas, livros sobre bruxaria, e começa, então, a colocar coisas novas ali, né? E no sábado, então, Pedro, Isabel e o senhor Douglas, eles vão à igreja. Ana e Patrícia também vão, beleza? É incrível como fomos preconceituosos. Eu jamais pensei que ia gostar de assistir a um culto de crentes.
e sempre os imaginei com pessoas fechadas, sérias, com bíblias debaixo do braço e nunca sorridentes e amigáveis como as que vimos hoje. Olha só o conceito que o Sr. Douglas tinha, né, dos cristãos. E ele então teve uma visão totalmente diferente de pessoas muito mais amigáveis e alegres, né? Então Pedro começou a orar por um milagre na vida do avô de Tiago. Isso é interessante também, porque no meio da história, mais para o final, o senhor José, ele já era um senhor de idade, ele era cadeirante, né? E sempre estava disposto a ensinar então os meninos ali, né, mais a palavra de Deus. Só que através da sua idade, ele era uma pessoa mais debilitada e sofria com algumas doenças, né? Porém, então o que aconteceu? O avô de Tiago, né, o senhor José, ele estava bem doente e não conseguiu ir à igreja naqueles dias. E aí, Pedro então sabe que o senhor José está doente, está fraco, e começa a orar por ele, né? Pedindo para que Deus faça um milagre na vida do avô de Tiago. Porém, né, durante a aula, na semana seguinte, né, a ausência de Tiago incomodava Pedro. E aí o que aconteceu? O avô de Tato, né, o avô de Tiago, morreu. E aí Pedro, Ana e Patrícia, eles saem da escola para consolar o amigo. Porque o que aconteceu com esse menino, né? E durante o enterro, Pedro se distancia e começa a se questionar o porquê de sua oração não ter funcionado. Por vezes acontece com a gente também. A gente se questionar, perguntar, por que será que a minha oração não foi respondida? Pois bem, olha só o que Pedro fala. Eu estava orando por ele, por que nada aconteceu? E Tato fala que seu avô teve câncer aos 45 anos, mas de uma forma milagrosa ele foi curado. Triste, Tiago estava, mas ele estava esperançoso. Por quê? Olha só o que ele diz. Ser um cristão não é ser poupado de passar por momentos dolorosos como este, mas tenho a esperança. Vou reencontrar meu avô no dia da ressurreição. E aí ele mostra, né, o último pedido do avô. No ano anterior, após ter uma crise e parar na UTI, o senhor José tinha falado com Deus para deixar que Deus desse vida o suficiente para levar ao menos mais uma pessoa à verdade divina. E aí, né, nós vemos que Pedro, Ana e Patrícia, eles ouviram a palavra divina e eles se entregaram, eles se batizaram. E olha só que interessante, né? Conheceram a palavra de Deus e aceitaram a Jesus em decorrência do testemunho de outro jovem e de sua família. Jamais tenham medo de mostrar-se como cristãos. Jamais tenham medo ou vergonha de sua fé. Existem pessoas ao nosso lado que estão sedentas para ouvir a verdade sobre Deus. Não se escondam através dos seus medos, mas deixem o Espírito de Deus atuar em sua vida. Essa fala aí, então, foi do pastor Nelson, o pastor que batizou, então, Pedro, Ana e Patrícia. E aí, né, o presente estava, então, guardado após o batismo. Qual que era o presente? Dar uma Bíblia, né? Então, estava aí o presente deles, né? De agora em diante, o mundo estará na sua contramão. Nós, né, jovens, os nossos juvenis, os nossos desbravadores, normalmente estão caminhando na contramão do mundo, ou devem caminhar na contramão do mundo, né? Então, nós devemos ser guiados por Deus. E o mundo segue num caminho e a gente segue no outro, beleza? No outro. Agora sim, saiu certinho a direção, né? Pois bem, essa então é a história do livro, então, né, Além da Magia, beleza? Espero que você tenha compreendido este resumaço aí da história, tá bom? É uma história longa, mas muito boa. Então, que Deus te abençoe, nos vemos na próxima. Valeu!